nós iríamos trazer, né, um estudo sobre escatologia, falando desses últimos acontecimentos, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que está bem claro para todo mundo, né, que as profecias, elas estão se cumprindo, né, estão se cumprindo nos nossos dias. E isso é um privilégio muito grande para nós, estar servindo a Deus e estar vendo as profecias de Deus se cumprindo, né? Como a eleição desse Papa que teve agora, isso tudo está dentro da palavra de Deus, né? Só que o estudo de escatologia, ele é um estudo bastante trabalhoso e eu não tive tempo de concluí-lo ainda, né? Vou fazendo com todo cuidado para nós concluirmos isso aí e eu trazer mesmo um estudo impactante sobre essa escatologia, as profecias para os irmãos, para o conhecimento dos irmãos, tá bom? Então, eu estou preparando e assim que estiver pronto, né, nós vamos trazê-lo então na terça-feira para estar estudando isso. Amém, Jesus? Eu acho que estou amadurecendo alguma ideia na minha cabeça. Como eu sou teólogo, estou querendo até que esse estudo se torne um curso e depois eu possa dar um certificado para os irmãos, que os irmãos fizeram esse curso, né, de escatologia, tá bom? Então é uma coisa que eu estou amadurecendo ainda, né? Tô vendo certinho se vai ter conteúdo para virar um curso, né? Que para virar um curso nós precisamos aí mais ou menos de umas 60, 70 horas, tá bom? De curso para poder virar um cursinho. E aí eu, como teólogo, eu posso assinar um comprovante para vocês, né? Um certificado para vocês de conclusão do curso de escatologia, tá bom? Então, me ajuda aí em oração, tá bom? Para amadurecer isso, no nome de Jesus. Obrigado, viu? Ficou melhor, né? Isso aí. Maravilha. Bem, hoje o estudo que eu estou trazendo para os irmãos também é bastante sugestivo, importante para nós, tá? Esteja pronto antes da tentação chegar. Olha que coisa interessante. O que nós vamos aprender, pastor, nesse estudo? É preparar a nossa vida para os ataques, tá? Uma coisa é você ser atacado e ser pego desprevenido, tá? Uma coisa é o diabo vir e te acertar, porque você está desprevenido, você não está preparado para aquilo. E quando uma pessoa não está preparada para enfrentar um problema, para enfrentar uma dificuldade, para enfrentar uma notícia, para enfrentar algo que fica sabendo, o que acontece? Você entra em desespero. E quando o ser humano entra em desespero, ele entra num processo de destabilizar o seu emocional. E uma vez que o ser humano está destabilizado emocionalmente, ele não tem o controle pelas suas atitudes. E é por isso que nós temos que tomar cuidado de não sermos pegos desprevenidamente pelas coisas da vida, estar sempre preparado para enfrentar batalhas, porque se uma vez isso nos acertar, dificilmente você vai conseguir organizar a sua vida novamente de uma maneira equilibrada, tá? O equilíbrio é tudo na nossa vida, tudo. Então nós precisamos procurar o equilíbrio emocional, nós precisamos procurar o equilíbrio mental, físico, mas também o espiritual, que é o mais importante de todos. Amém? Então, dentro desse estudo, que não vai ser longo, mas bem objetivo, nós vamos aprender passo a passo dentro da palavra de Deus como nos prevenir, né? Nesses momentos de tentação, nesses momentos aonde o diabo vai investir contra a nossa vida. Amém, Jesus? Então vamos lá. Como fortalecer, né? Hoje para vencer amanhã, tá? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que eles não estão se fortalecendo. E aí entram numa batalha de qualquer jeito, de qualquer forma. Se, né, as Forças Armadas,
se elas não se prepararem, e aí a gente, né, isso aí o meu filho, ele explicou para mim, ele falou assim, olha pai, o exército brasileiro, né, completou mais de 100 anos, e o Brasil até hoje enfrentou uma guerra só. Então em 100 anos ele vem se preparando, né? Aí fala assim, pô, mas por que uma Forças Armadas? O Brasil é um país pacífico, não entra em guerra. Para que Forças Armadas? Para quê? Para que ficar lá aquele monte de homem treinando todo dia? Por quê? Porque eles precisam preparados para se um dia acontecer. Então eles não abaixam a guarda, se preparam todo dia para isso. Eles se preparam para a guerra? Sim. O dia que a guerra acontecer, pode passar 10, 20, 30, 40, 50, como 100 anos. Não aconteceu. Mas aí, quando acontecer, eles estão preparados. A mesma coisa somos nós, espiritualmente falando. Às vezes pode acontecer você ficar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem enfrentar uma luta significativa na tua vida. Mas um dia você vai enfrentar, e para esse dia você precisa estar preparado. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Primeiro, Tiago, né? Capítulo 1, 14 e 15. Presta bem atenção como que o pecado se instala na vida do homem. Isso aqui são as fases de como esse pecado instala na vida do homem. Isso aí é na minha vida, na sua vida, é na vida de todos os homens debaixo do céu. Amém? Então tem regras. O pecado não vai entrar na tua vida de qualquer jeito, de uma hora para outra. Não, presta bem atenção, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Começa por aqui. É você cobiçar alguma coisa. Então vamos lá. Eu estou cobiçando a moto do Lucas. Eu não quero estar morto. Eu não quero estar morto. Eu não quero nem melhor que a do Lucas. Eu quero a dele. Começa por aí o pecado. A cobiça. Eu estou falando de um objeto. Mas tem gente que cobiça a mulher do outro. O marido do outro. A vida que a pessoa tem. Quem está entendendo, diga amém. A posição, às vezes dentro de uma empresa, né? Às vezes as pessoas estão cobiçando o que as pessoas têm. Então entenda. E essa cobiça abre um leque de sugestão para nós aqui. Tá bom? Mas começa por aí, a intenção, tá? Do coração. Quando está atraído e seduz. Então essa cobiça, o que ela vai começar a fazer no ser humano? Ela vai começar a bater na sua mente, todo dia. Então você acorda amanhã, vem um pensamento da cobiça. Não, peraí, esse negócio tem que ser meu. Não, essa mulher tem que ser minha, não importa o marido dela, eu mato ele. Quem está entendendo, diga amém. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Agora, guarde uma frase no teu coração. Naquilo que você mais pensa, é aquilo que você vai fazer. Então, se você pensa todo dia em matar alguém, você pode ter certeza, o dia você vai matar. Se você pensa todo dia em trair alguém, pode ter certeza, você vai trair. Porque aquilo que você mais pensa é aquilo que você mais faz. É aquilo que você, vai fazer. Então é por isso que nós temos que pensar nas coisas só de Deus. Porque só pensando nas coisas de Deus é aquilo que você vai fazer. Amém? Então guarda essa regra, guarda essa frase no teu coração, tá bom? Então, atrai. Então a cobiça atrai e a cobiça seduz. O que é sedução? Sedução é cair na armadilha do erro. Tá? Sedução acontece o quê? Acontece de agradar o coração do homem.
aquilo se torna mais bonito do que é. Tá? Sedução. Como que o diabo atua hoje na terra? Hoje o diabo atua aparecendo para o homem? Não. Se aparecer um ser chifrudo, com os olhos vermelhos igual o braço, sai correndo, não quer nem ficar perto dele. O que ele faz? Ele seduz. E como é que o diabo seduz o homem? Dando aquilo que o homem quer. Porque assim como Deus nos conhece, o diabo também conhece. Pode ter certeza disso. E se nós temos uma inclinação, se o homem tem uma inclinação para alguma coisa que é pecado na terra, você pode ter certeza que o diabo vai seduzir ele naquilo. Ah, poxa, teu irmão, ele se converteu, maravilha, mas a fraqueza dele é mulher. O que o diabo vai fazer? Vai usar homem? Não, vai usar mulher. Ah, tem um irmão que chegou na igreja, tudo, ele foi homossexual lá no passado, mas, poxa, ele passou, tá se transformando. O que o diabo vai usar para seduzir ele? O que ele cometeu lá atrás. Quem veio da droga, o que o diabo vai usar? A droga? O diabo sabe qual é o ponto fraco do ser humano. Amém? E ele vai usar desta forma, seduzir. Uma vez então que a cobiça começa no coração, essa cobiça vai atrair você e vai te seduzir. Então a cobiça, depois de haver concebido, o que é concebido? A partir do momento que essa cobiça subiu agora e virou o quê? Uma estratégia na sua mente. Aí o que muitas das vezes acontece? A pessoa vai premeditar. Ela vai elaborar um plano na mente dele, na mente dela. Ela vai elaborar, sabe que aquilo é errado, muitas das vezes, mas é o que ela quer, seduziu ela, entendeu? Virou pano de fundo da sua vida, virou objetivo, virou alvo. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai premeditar. Ele vai premeditar. Então são fases. Aí ele vai premeditar. Haver concebido, premeditou, dá a luz. O que é dar luz? Ele faz o ato. Tá entendendo? Ele faz o ato. Ele vai lá, trai, rouba, mata. Aí ele dá luz. Dá luz ao quê? Ao pecado. Amém? Porque o ato é sempre pecaminoso. Ele dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, quer dizer, bateu o martelo, fez, puxou o gatilho, deitou com quem não devia, falou de quem não devia. Tá entendendo? Vem o salário. E o salário do pecado é a morte. Tá? Só que entenda, a morte que está aqui não é a morte física. Entenda isso. Porque quando nós lemos morte assim, nossa, o homem já morre na hora. Não, isso aqui não é a morte física. Isso aqui é a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. E essa morte é a morte espiritual, o afastamento daquilo que é de Deus. Porque a Bíblia diz, não me recordo agora o versículo, mas fala que a divisão entre o homem e Deus se chama pecado. A divisão, é um muro entre Deus e o homem, chamado pecado. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então, essa primeira etapa é o que nós vamos usar de base para esse estudo, tá bom? E agora nós vamos aprender cada vez mais a nos prevenir contra isso, tá? A maioria de nós se prepara para momentos importantes da vida. Estudamos para uma prova, treinamos para uma maratona, ensaiamos antes de uma apresentação, mas quando se trata de enfrentar a tentação, costumamos agir como se fôssemos naturalmente capazes de vencê-la. A verdade, não somos. E é justamente essa presunção que nos enfraquece. Diga amém. Sabe a pessoa, a Bíblia diz assim que nós temos que cortar a volta do pecado. Entenda, nós temos que cortar a volta do pecado.
Deus não nos manda enfrentá-lo. Ele manda cortar a volta. Mas daí tem aquele convencido, né? O cara é viciado em droga, foi viciado em droga em muitos anos, Deus libertou ele, glória a Deus por isso. Mas o camarada enfiou na cabeça que vai pregar lá na biqueira para os caras que estão usando droga. O que você acha que vai acontecer? Não vai passar muito tempo, vai estar sentado lá voltando a usar droga os caras. Tem que cortar a volta do pecado, irmão. Amém, Jesus? Então, nós precisamos ser conscientes nessa situação. Poxa, não dá para o seu cavalo? Não vai. Você sabe que o teu ponto fraco é aquilo? Não invista nisso. Corta a volta do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? É a mesma coisa. Você passa no lugar, né? Você sabe que tem alguém ali, às vezes alguém do seu passado. Quando você nem era casado, mas houve um clima, teve um relacionamento, aí todo dia você vai passar na porta de fulano. Não pode, amor. Tem que cortar caminho. A Bíblia diz que tem que cortar a volta do pecado. Então nós temos que nos policiar. Amém? E isso Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer por você mesmo. Respeitando assim o formato da palavra do Senhor. Amém? Continuando. Se você não será forte, você não será forte de repente. Essa é a grande realidade. Por quê? Tem pessoa que fala assim, não, já estou liberto, né? Esse mal já não me atinge mais. Calma, pé no chão. Amém, Jesus? O que eu mais ouço são pessoas chegarem em mim e falarem assim, ih, pastor, ó, tô fortão, ó, nossa, tô na bênção. Daqui a pouco não passa uma semana, já fico sabendo que o cara caiu. Ué, mas o cara não falou que tava na bênção? Tava forte? Meu Deus do céu, o que é isso? Então quer dizer, o eu dentro de mim me engana. Por que lá em Provérbios diz que o coração do homem é enganoso? Por quê? Porque é por causa disso. Às vezes o seu coração vai te enganar, vai dizer que você está preparado, que você já está forte, que nada mais derruba você, e você vai lá e pumba, cai. E aí? A situação complica na nossa vida. Então precisamos nos manter na palavra de Deus. Se Deus falou vai, vai, aí Ele sabe que você está preparado. Amém? Então nós temos que ter essa noção básica do Senhor, tá bom? Olha lá. Na hora em que a tentação aparece, não há tempo para construir maturidade espiritual instantaneamente ou instantânea. Você precisa estar pronto antes. Amém? Então as coisas não acontecem de repente, não é no estalar do dedo, não é uma mágica. Amém? Você precisa estar o quê? Preparado. Amém? Nós precisamos estar preparado para horas ruins, né? Para momentos ruins. Nós precisamos estar preparado para isso. Eu quando meu pai morreu, ele já estava bem debilitado, tadinho. E aí o que aconteceu? Ele ligou para mim de manhã. Eu não tinha ido na casa do meu pai porque eu já havia pegado Covid 2 vezes, né? E eu estava resfriado de novo. Falei, não é possível que eu estou com Covid de novo, não é possível. E aí eu estava evitando ir na casa do meu pai por causa das comorbidades dele, né? Passar alguma coisa para ele pior, que ele ficasse pior, né? Aí ele ligou para mim de manhã, falei, pai, tudo bem, você não veio aqui em casa? Eu falei, não fui, pai, eu tô resfriado, garganta inflamado, tossindo, vou dar uma melhorada, eu apareço aí. Então tá bom, tá. Quando foi 8 horas da noite, meu pai ligou para mim de novo. E aí eu já achei estranho, ele nunca é desligado 2 vezes. Ligou para mim, como é que tá, tudo bem? Eu falei, bem, pai, tá precisando de alguma coisa? O senhor tá ligando para mim de novo, já ligou de manhã? Não, tô com saudade seco, não sei o quê. Eu falei, não, fique em paz. Que paz, eu vou aparecer aí, assim que eu melhorar eu apareço. Aí meu pai desligou o telefone, mas eu achei estranho. Então a gente já está preparado, né? Falei, poxa, isso não é normal, né? Eu falei pra minha esposa, o pai já ligou 2 vezes para mim, isso não é normal. Passou meia hora, a mulher dele ligou para mim.
corre para cá que o seu pai está passando mal. Corre para cá. Eu falei para ela só, chama o SAMU que eu já estou chegando. Eu peguei, botei a roupa, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu falei assim, meu pai vai morrer hoje. Quando eu cheguei, meu pai estava dentro do SAMU e estava tentando fazer uma massagem cardíaca nele, né? E ele estava virado a cabeça, assim, com os olhos para a janela. Eu olhei dentro, vi o olho dele. Quando eu vi o olho dele, eu falei assim, meu pai morreu. Meu pai faleceu, meu pai partiu. Aí segui tudo, os trâmites legal, fui lá passando lá pro Frei Galvão, entrou lá dentro, aí a médica chamou, a médica falou, olha, que o seu Camargo tá, que eu sei o que foi, ô, minha senhora, ele morreu. Ela começou a querer enrolar para dar notícia, né? Você já sabe? Eu falei, já, eu vi meu pai dentro do carro lá, né? Ele morreu? Morreu. Infelizmente, todos nós vamos morrer, né? Então você precisa estar preparado para essa hora. Então as coisas quando pega desprevenido, aí, poxa, baqueia, a pessoa passa mal, e acontece um monte de coisa ruim com a pessoa, né? A pessoa fica traumatizada e demora para se levantar daquela situação. Então nós precisamos estar preparados para tudo. Para problemas, para dificuldades, para enfrentar tentações, né? Porque uma hora vai chegar. Amém? Então olha só, Jesus sabia disso. Por isso ele orientou os seus discípulos, vigiem e orem. Não há preparação maior do que vigiar e orar. Agora entenda. O que vem primeiro aqui? Vigiar. Então tem gente que ora, mas não vigia. Não adianta orar. Primeiro é o vigiar. Boca, ouvido, olho. Quem está entendendo, diga amém. São essas três coisas. Você tem que vigiar o ouvido, você tem que vigiar a boca e você tem que vigiar os olhos. O diabo ele vai investir contra o ser humano através dos seus sentidos. Tá? Então ele vai investir contra você nos seus sentidos. Amém? Então nós precisamos estar o quê? Preparado para isso. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, o que sai da tua boca. Uma vez, os discípulos de Jesus, eles estavam, né, fazendo a obra junto com Jesus, era sábado aquele dia, e eles então estavam com fome, porque fazia já algumas horas que eles estavam fazendo a obra, pregando o evangelho. Então eles voltaram, estavam voltando para Jerusalém, eles passaram por dentro de uma plantação de milho. E eles começaram a pegar o milho, eles pegavam o milho verde, né, debulhavam o milho, comiam o milho, porque eles estavam com fome. E aí os fariseus, né, só de zóio grande, falou assim, olha, nós temos algo contra o Senhor, falou para Jesus. Jesus, não diga, é mesmo? O que vocês têm contra mim? Que os seus discípulos comem sem lavar a mão. Olha só, falaram isso para Jesus, irmão. E o que acontecia na época de Jesus? Eles pegaram a lei de Moisés, a lei de Moisés estava ultrapassada para eles. E o que eles fizeram? A lei dos anciões. Então eles usavam mais a lei dos anciões do que a própria lei de Moisés. E esse fato de lavar a mão para comer era a lei dos anciões. E Jesus sabia que aquilo não era a palavra de homem não tinha peso nenhum. E aí quando eles falaram isso para Jesus, Jesus foi logo e já deu uma lapada. Falou assim, olha, vocês estão enganados. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus falou assim, olha, vocês estão comendo sem lavar a mão aí, esquenta com isso não, meu irmão. O pior é o que sai pela boca. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, muitas vezes saiu da boca, virou compromisso. Saiu da boca, para consertar depois, dá um trabalhão. Amém? Então, temos que vigiar. Então, vigiar vem primeiro do que orar. Não adianta você orar, mas no momento que vem a tentação, no momento que vem o problema, você não vigia. Você perdeu toda a sua oração que você fez. Perdeu toda, acordou de madrugada, orou de manhã, orou de noite, ficou de joelho mais de uma hora, mas no primeiro momento você põe tudo a perder, porque não vigia. Aí não adianta orar, não tem oração que permaneça, tá? Para que não caia em tentação. Olha, vigiar e orar para que não caia em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não acha que isso aqui, que você tenha domínio sobre isso daqui. O certo é ter. Mas cuidado para você achar que tem, sabe? Força, autocontrole, né? Domínio próprio, que são o controle de nós mesmos, tá? Então isso, tem muitas pessoas achando que tem e não tem. E aí baixam a guarda, não vigiam, e aí perdem, né, uma vida, perdem as coisas que conquistam por causa de não estar preparado, tá bom? Mateus 26:41. A carne é fraca, olha só. A força de vontade humana é limitada. Se você tenta resistir com base apenas na sua autoconfiança, mais cedo ou mais tarde vai cair. Então, o que você precisa entender? Primeiro, você precisa disciplinar você mesmo. E como vem a disciplina de nós mesmos? Você sempre falar para você: eu não sou capaz, mas Deus é tudo em mim. Eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Então, automaticamente, você vai estar elevando informações para a sua mente que nada na sua vida é feito por você mesmo, mas sim pelo Deus que você serve. Isso é uma maneira de você sempre estar colocando Deus na frente de tudo. Amém? E aí, o que vai acontecer? Nos momentos mais difíceis, você não vai meter o pé pelas mãos. Você não vai dar lugar para o diabo, não vai dar, né, não vai jogar as bênçãos fora. Você vai reter uma consciência de que Jesus está na sua vida. E porque Ele está na sua vida, você não precisa ficar desesperado, você não precisa abrir a boca e responder na mesma altura, você não precisa cair em tentação, porque você sabe que tem um Deus na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Continuando. Reconheça a sua fraqueza. Esse negócio, né, principalmente para os homens, somente para nós homens, esse negócio dos homens, não, eu não tenho medo de nada, eu sou forte, ninguém me derruba, eu faço tudo que tiver que fazer. Cuidado, amém? Tem que cortar a volta do pecado, não adianta, entendeu? Por quê? Porque é nesse momento, na autoconfiança, que muitas das vezes o homem cai. Principalmente o homem mesmo, tá? Mulheres já são mais emocionalistas, né? Então a mulher, ela tem uma sensibilidade maior com essas coisas. Então a mulher, acho que ela pensa, né, mais vezes do que o homem na situação de fazer alguma coisa, né? E isso leva a abortar os planos do pecado na vida dela, né? Mas é claro que mulheres também caem nessa armadilha e precisam também vigiar, assim como o homem vigia. Amém? Então, olha só o que diz aqui. O primeiro passo para estar preparado é olhar no espelho em honestidade. Alguma vez você já olhou no espelho, não para trocar de roupa, né? Faz uma maquiagem, troca de roupa. Eu vou vir para a igreja no domingo, né? Então eu olho lá no espelho, lá ver se a minha gravata tá arrumada, né? Ver se a minha calça tá por dentro da calça, porque a barriga às vezes não deixa ficar. Aí se arruma lá bonitinho, aperta a cinta, tentando querer mais. Tá quase explodindo a cinta, mas aperta mesmo para não sair. Não é isso que você tem que ver. Será que você já se olhou no espelho e olhou dentro do seu olho e falou assim: e aí, Ronaldão? Hã? E aí, dona Thaís? Será que você já se olhou dentro de você mesmo e fez pergunta para vocês mesmos? Isso é importante. Não é só olhar no espelho para ver como é que tá o cabelo, a maquiagem, a roupa. É olhar no espelho e ver você mesmo e perguntar para você mesmo. Tá? E aí? Você vai vencer essa batalha? Você vai conseguir vencer
esse problema na sua vida? Você vai servir a Deus de verdade? Você vai querer entrar pela porta estreita? São perguntas para você mesmo. Amém, Jesus? Isso é muito importante. Ser honesto, tá? Ser honesto. Tem pessoas que têm vergonha de falar que errou. Às vezes, quando você chega e alguém fala assim, puxa vida, irmão, você tá falando esse negócio aí, você acredita que um dia eu quebrei a cara com isso, irmão? Puxa, mas eu errei feio nessa situação. Você está ajudando o outro irmão a não cometer o mesmo erro que você cometeu. Tem pessoas que têm vergonha de falar que errou, de falar que deu errado. Você não precisa ter vergonha, porque só tem um jeito de você acertar: quando você faz errado. Amém? Então aí depois você vai fazer o que é certo. Você fez errado, não deu certo, por que você vai insistir no erro? Você vai fazer o que é certo para dar certo. Amém? Então, honestidade com você mesmo, tá? Nem sempre o perigo está no que vem de fora. Muitas das vezes, ele está na nossa própria inclinação, desejos, impulsos. Amém? Desejos, impulsos. Então tem algo lá dentro de você que você gosta de fazer. Meu irmão, se você não matar isso, impulso, precisa de 1 segundo, você fez. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Meu pai que está aí pode pedir perdão, pode chorar, pode fazer o que quiser, mas estava lá dentro, não vigiou. Amém? Não vigiou. Então nós precisamos estar em constante vigília e sermos honestos com nós mesmo e não tentar nos subestimar, né, nessas situações. Amém? Tiago deixa isso claro ao dizer que somos tentados pela nossa própria cobiça. É a grande realidade, tá? Ou seja, o pecado começa dentro de nós. Então o pecado não começa lá fora, não. Aí você está andando para a rua, ó, o pecado ali, ó. Já está dentro de você faz tempo, irmão. Você já reconheceu que é o pecado, porque já está dentro de você faz tempo. Amém? Então começa dentro de nós. É isso, nós temos que abortar essa situação. Já no começo. Abortar isso. Nós não podemos deixar que isso gere nada dentro de nós. Amém? Então tem que abortar antes mesmo que comece. Essa é uma verdade desconfortável. Gostamos de pensar que somos pessoas boas e que erramos apenas de vez em quando. Mas a Bíblia diz, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganando, e não há verdade, e a verdade não está em nós. Amém? O santarrão, né? Eu não peco, sou homem de Deus, né? Estou de joelho dobrado, estou em oração. Todos nós pecamos e desconstituídos da glória de Deus estamos, só pela misericórdia do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que nos religou de novo a Deus. Essa é a grande realidade. Amém? É claro que conhecendo a palavra, obedecendo a palavra, você vai errar menos, vai pecar menos. É claro que isso vai acontecer na tua vida. Mas não podemos bater no peito que não pecamos. Não podemos. Porque a todo momento nós estamos dando um deslize aqui, um deslize ali. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. É por isso que nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Não podemos apontar o dedo para ninguém. Porque se você aponta o dedo para alguém, né, foi o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério. Os fariseus levaram ela ali e falaram, a lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor diz isso? Ela foi pega em adultério, e era verdade. A lei de Moisés falava, pegou em adultério, morte e apedrejamento. O que Jesus disse para ele? Jesus, ele negou a lei? Não. Jesus somente disse assim, não, tudo bem, a lei de Moisés? É. Então faça um favor para mim, pega a pedra e atira nela aquele que não tem pecado. Porque se ela pecou, se não tiver ninguém aqui com pecado,
pode atirar a primeira pedra e matar ela. Aí você vai estar cumprindo a lei de Moisés. O que eles fizeram? Foram embora. Amém? Então por isso que eu não posso apontar o dedo para ninguém. Por isso eu não posso julgar ninguém, né, de uma maneira insensata. Existe sim o papel do pastor, de ver que a ovelha está saindo do caminho, chegar e falar: olha, você está seguindo um caminho perigoso, esse caminho não é para você, você quer cair na armadilha do diabo? Então existe o momento do aconselhamento, até a repreensão, mas não é julgamento. É algo para que o irmão não se perda. Amém? Agora, fala assim: aquele irmão chegou na igreja, um pecador, irmão, olha, fica nem perto dele. Não pode falar isso, irmão. Quem somos nós para falar uma coisa dessa? Amém? Então precisamos vigiar, tá bom? Em nome de Jesus. O maior risco que você pode correr é acreditar que está imune à queda. Eu não caio, eu sou forte, tenho 30 anos na presença de Deus. Cuidado, irmão. Isso não significa nada para o diabo. Nada, nada. Uma gravata para o diabo significa nada. Aí eu sou um pastor ungido. Não significa nada para o diabo. O diabo ele só não pode com uma pessoa que é obediente à palavra do Senhor. Amém? Só isso. Caso contrário, posição eclesiástica, se é pastor ou não, se é do manto ou não, tá entendendo? Se é batizar com o Espírito Santo ou não. Ih, irmão, esquece isso. Isso pro diabo não significa nada. O que significa pro diabo é obediência. Então, se você é obediente a Deus, segue a palavra de Deus ali certinho, vigia a sua vida, aí o diabo não vai poder te tocar. Aí ele não pode. Caso contrário, ele vai fazer um fuê na sua vida. Amém? O maior risco que você pode ocorrer é acreditar que está imune à queda. O orgulho espiritual antecede o tropeço. O orgulho. Eu sou pastor, que isso agora? Eu caí? Irmão, eu já fiquei sabendo de cada coisa, irmão. Impressionante. Você sabia que um dia eu fiquei pasmado de ver, até hoje eu fico pensando comigo, o que aconteceu com esse homem, porque ele sumiu, nunca mais vi ele. Um pastor, uma vez orando para a mulher dele morrer, para ele conseguir outra mulher. Você já viu isso, irmão? O pastor orando e ele confessou isso para mim. Pastor, eu tô numa oração ferrada às 3 horas da manhã para Deus levar a minha mulher, para que eu possa casar de novo. Amém? Olha o ponto que chega a cobiça do homem. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa, irmão? Eu falei, caramba, acho que ele partiu pra frente. Acho que ele orou pra mulher, no fim, foi ele primeiro. Deus inverteu a situação. Mas eu já ouvi isso, irmão. Irmãos do céu, uma coisa terrível. Muitas das vezes eu já atendi irmãos e assim, pastor, eu tô apaixonado, pastor do céu, e eu não vejo a hora de conquistar essa mulher. Falei, irmão, que maravilha, como é bom ver um homem apaixonado. Mas aí, como é que é ela? Não, ela é bonita, de olho claro, tem um cabelo assim, é da minha altura. Nossa, e onde ela mora? Do lado da minha casa. Ô louco, você tá perdendo tempo então, irmão. Pastor, mas como é que eu chego no marido dela? Falei, misericórdia, irmão. Você tá querendo ir pro inferno? Você tá fazendo a vontade do diabo, seu cavalo. Não é desse jeito. Aí você tem que rasgar o verbo, irmão. Mas acredita, irmão, chega isso na gente. Por incrível que pareça, parece que as pessoas perdem a noção do perigo. Quando o pecado seduz o coração, a pessoa perde a noção do perigo, irmão. Perde a noção do perigo. Isso é terrível. Amém? Vamos lá, dá tempo de mais um. Vamos lá. Não confie demais na força de vontade. Essa é uma armadilha que o diabo usa muito. Força de vontade. Não, eu vou fazer tal coisa, e eu vou fazer, e papapá, não sei o quê. Daqui a pouco você vai fazer, não sai do jeito que você quer. Porque nunca as coisas saem do jeito que a gente quer. Aí vem aquele balde de água fria. Aí a pessoa desanima. Né? Eu já cheguei aqui e falei assim, nossa, hoje a minha pregação hoje vai ser de arrebentar, porque daquele, né,
A gente fica, nossa, aquela estudando ali. Daqui a pouco você chega aqui, você não consegue entregar aquilo que você queria entregar. Aí você volta para casa frustrado, murcho. E puxa vida, achei que ia ser fogo puro. Acabou sendo um balde de água fria. Por quê? Porque você botou demais lenha numa coisa que Deus, às vezes, ali não queria que fosse daquela forma, né? Então a gente precisa estar o quê? Equilibrado nas coisas. Amém? Em saber que quem faz é Deus, não o homem. Amém, Jesus? Não confie demais na força de vontade. Você já prometeu a si mesmo que não cometeria mais determinado erro? Quem já fez isso? Senhor Jesus, perdoa eu só mais uma vez. Eu prometo nunca mais fazer isso daí. E se eu fizer, pode me matar. Passa uma semana, o cara tá fazendo de novo. Aí fala, meu Deus, vou morrer. Não, nem lembra que orou para não morrer. Nem lembra. Senhor, me perdoa só mais essa vez. Eu tô cansado de pedir perdão por isso pro Senhor. Mas se eu fizer de novo, pode matar eu, Senhor. Já vi gente orando desse jeito, irmão. Então tem que tomar cuidado com isso. Amém? Tem que tomar cuidado com isso. E caiu de novo. Eu tô com um problema, né? Depois, edita isso pra mim, tá? Eu tô com um problema com o irmão aqui na igreja aqui. Que o irmão fala, não, tô forte, tô bem pra caramba, tô orando todo dia, tô vendo pregação o dia inteiro, com não sei o quê. Agora vai, pastor, que não sei o quê. Passa 3 dias, o cara cai. Eu falei, meu Deus do céu, irmão, você não tá de pé, você tá caído, cara. Não adianta você falar que tá forte, não adianta você vir falar pra mim que tá tudo certo, que eu tô forte, que agora vai. Não adianta você falar isso aí que o diabo vai passar rasteiro no você. Você tem que ser humilde e reconhecer que você tem uma fraqueza e essa fraqueza precisa ser tratada. Você precisa de ajuda, tanto da parte de Deus como da parte de profissionais que estão aí fora. Vai procurar ajuda, irmão. Vai procurar ajuda. Não tenta vencer com a sua força, não, que você não vai conseguir. É mais forte do que você. Nós temos que entender isso. Amém, Jesus? Então, eu principalmente, existe alguns pastores aí que não aceitam a psicologia, tá? Não, crente não precisa de psicologia. Jesus foi o maior psicólogo que teve. Ele trabalhou no coração, na mente das pessoas. Jesus expulsava demônio com espírito de inferioridade. Pessoas que tinham espírito de inferioridade. Aquelas pessoas que não acreditavam mais nela, Jesus fazia eles acreditar neles novamente. Então, o maior psicólogo que teve na Terra foi Jesus. Então, a psicologia, ela é importante. A psiquiatria, ela é importante. É o estudo da mente do homem. Então, tem certos momentos na nossa vida que é importante procurar um profissional. Amém, Jesus? Às vezes, aquele profissional vai falar uma coisa para você de Deus, que Deus está falando faz tempo que você não está ouvindo. Aí Deus usa a pessoa lá para falar com você. Aí, puxa vida, como é que eu não tinha entendido isso? Entra pro caminho e as coisas começam a melhorar na tua vida. Olha só para você ver como que a Bíblia é atual. Jesus, ele pregou aos discípulos dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê que isso está escrito na Bíblia? Porque Jesus sabia que no nosso tempo hoje, esse seria o mal do século. Irmão, sabe quantas pessoas o ano passado foi afastada do serviço por causa de síndrome da ansiedade? 570 mil pessoas foi afastada do trabalho por causa da ansiedade. É uma doença que está tomando conta do mundo, irmão. E Jesus já avisou 2.500 anos atrás, para que os discípulos não ficassem ansiosos. Então, ansiedade é doença da alma. E como que é tratado isso, pastor? Joelho no chão, cara do pó. Vigiar, orar. Não deixar que nada suba ao teu coração ao ponto de te consumir. Você não pode permitir isso. Amém, Jesus? Então nós temos que entender, irmãos, para a glória do Senhor. Até quando eu fiz a faculdade de teologia, eu fiz 2 semestres, foi de psicologia. Eu fiz psicologia pastoral e a psicologia normal. Foi a matéria que eu mais adorei fazer dentro, uma matéria secular, né? Fazer dentro da teologia foi a psicologia. No entanto, eu tenho livros de psicologia em casa. E de vez em quando eu dando uma olhadinha lá, né? Às vezes a gente pega alguma coisa complexa, pega uns problemas, uns rabos de foguete mesmo, né, irmão? Porque é o seguinte, pastor que faz obra de libertação
é igual curva de rio. Para cada problema, irmão, que eu vou falar para você. Então, às vezes, eu me recorro a algumas coisas para quê? Para abrir minha mente, para que o Espírito Santo me iluminar, para que eu possa ajudar aquela pessoa, tentar resolver aquela situação, né? Então, existe essas ferramentas, nós precisamos usá-las. Amém? Vamos lá. Isso acontece porque superestimamos. Isso acontece porque superestimamos nossa capacidade de resistir. O autocontrole é como um músculo. Ele se cansa. Amém? Então, é igual um músculo. Você pega para você ver. Às vezes tem gente que tem facilidade de pegar um botijão de gás, né? Você pega um botijão de gás, faz assim com ele, né? Tinha até um rapaz na internet, o cara viralizou na internet, porque ele pegava o botijão de gás e jogava assim, ó. O botijão caía de pé, em cima do outro. Ficava jogando, lançando o botijão de gás. Maravilha. Mas eu queria ver ele botar o botijão de gás nas costas dele e andar 100 quilômetros, 100 metros com o botijão de gás. Porque quando você pega o botijão de gás aqui, ele tem 13 quilos. Você joga nas costas. 100 metros depois, ele vai ter 50 nas suas costas. Por quê? Porque o gás ele vai ficando pesado conforme você vai andando com ele? Não, porque o seu músculo vai ficando cansado. Assim também é espiritualmente. Se você testa muito você mesmo, mas não trabalha o músculo, uma hora vai cansar. E a hora que você cansa é a hora que a brecha se abre e você acaba caindo na própria armadilha. Amém, Jesus? Depois de um dia inteiro tomando decisões difíceis, lidando com pessoas difíceis e controlando suas reações, sua mente chega exausta. E neste momento que você está mais vulnerável. Amém, Jesus? É nesse momento que você vai se tirar mais vulnerável. Qual então é o momento que nós estamos mais vulnerável? O momento da canseira. Lembra que Jesus foi para o Getsêmani orar? E o que Jesus pediu para os discípulos? Olha, eu quero que vocês fiquem aqui comigo, que vocês dobrem o joelho e orem comigo. Eu vou um pouquinho ali na frente, vou estar orando, mas vocês me ajudem em oração aqui. Jesus foi e voltou 3 vezes, e 3 vezes os discípulos estavam dormindo. E nem tanto, o que vai dizer? Foi esse versículo que nós lemos aqui. Mateus, né? O que Jesus vai dizer para eles? Olha, será que vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Nenhum momento? E aí Jesus vai dizer, vigiai e orai. Né? Então isso é muito importante. Então é no momento da canseira, naquele momento do seu esgotamento, que o diabo vai agir contra a sua vida. E aí você tem que vigiar. Amém, Jesus? Porque o cansaço físico, se você dorme, tem uma noite boa de sono, o cansaço físico, no outro dia de manhã você não tem ele. O cansaço psicológico, não. O cansaço psicológico, você precisa do quê? De férias. Você precisa viajar. Você precisa sair do ambiente do trabalho. Você precisa esquecer da empresa em algum momento que você trabalha. A dona de casa, né? Às vezes a canseira da dona de casa não é física de limpar a casa inteira. Às vezes ela está cansada da rotina. É coisa mental. Então ela precisa de um passeio. Ela precisa ser levada num restaurante, né? O marido precisa fazer tal coisa na vida dela para poder descansar a mente. Então isso é importante. Mas tem pessoas que não levam isso a sério. E isso aí é cientificamente comprovado. Todo esgotamento mental gera o quê? Vai gerar irritação. E uma pessoa irritada, ela vai abrir brecha para o diabo. Vai abrir brecha para o diabo. A pessoa irritada, quando ela vê, solta um palavrão do nada. Do nada. A pessoa fica irritada, solta um palavrão. A pessoa está cansada, esgotada de fazer aquilo ali, daqui a pouco está brigando até com ele mesmo. Brigando até com a sombra. Então não pode. A gente precisa trabalhar esse lado da nossa vida.
Amém, Jesus? Precisamos estar vigilantes e guardando-nos no Senhor. Para nós terminarmos hoje, metade já do estudo aí. Depois de um dia inteiro tomando decisões difíceis, guarda isso, lidando com pessoas difíceis e controlando suas reações, sua mente chega exausta. E é neste momento que você está mais vulnerável, mais suscetível à queda. Amém? A pecar, a perder muita coisa na sua vida. Porque em questão de segundo, irmão, um prédio de 20 andares leva 3, 4 anos para ser construído. Mas para derrubar ele é questão de 1 segundo, 2, 3 segundos. Não chega a 1 minuto. Uma implosão desaba tudo. Às vezes o homem lutou 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes em questão de 1 hora ele acaba com a vida dele. Então destruir é mais fácil do que construir. Tá? Desistir é mais fácil de continuar. Essa é a grande realidade. E é por isso que temos que ter um equilíbrio grande na presença do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos colocar de pé para orar em nome de Jesus. Põe a mão sobre